Olá, estudante! Nessa aula de agora, nós vamos estudar sobre as lutas dos povos negros por direitos, contra o racismo e em defesa da alteridade no Brasil. E eu sou a professora Luciana Dias. Para começar, será que você já ouviu falar de Dandara, Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela, Luiz Gama, Luísa Marim ou Alcoatune? E na Frente Negra Brasileira, na imprensa negra, no Teatro Negro Brasileiro ou no Movimento Negro Unificado? Essas são pessoas e organizações que compõem a história de homens e mulheres em movimento e dos movimentos que sempre lutaram contra o racismo no Brasil. E quais foram as conquistas e os avanços dessas lutas? O conhecimento nascido da luta. E essa luta foi construída por um longo processo de resistência de negros e negras brasileiras contra a escravidão e contra diferentes formas de dominação. Eles reivindicaram seu reconhecimento como sujeitos, sobre os quais incide o fenômeno do racismo. E o que eles nos ensinaram? A raça é estruturante da nossa sociedade. Entender que o racismo opera não só como um legado da escravidão, mas que ele está cotidianamente e que ele interfere em nossas vidas, nas relações sociais, nas instituições, na educação, na forma como as cidades brasileiras estão organizadas, nos presídios e nas expectativas do jovem brasileiro, foi uma importante conquista e luta dos movimentos negros. E fez com que a gente reconhecesse também que esse racismo é estrutural, ou seja, que ele decorre da própria estrutura das relações políticas, econômicas e jurídicas do Estado brasileiro. Então, os movimentos negros trouxeram à cena pública o debate sobre o racismo e a exigência de que o Estado e o compromisso que esse Estado também superasse esse racismo. Um ótimo exemplo de resultado dessa luta é a inclusão do racismo como crime na Constituição Federal, lá no artigo 5º. Uma outra lição dos movimentos negros são as chamadas políticas de ação afirmativa. São medidas voltadas para grupos discriminados e que promovem a participação desses grupos na saúde, na educação, no emprego e na aquisição de bens e nas redes de proteção social e de reconhecimento cultural. Elas têm o objetivo de eliminar as desigualdades e as segregações, para que não existam mais grupos elitizados e outros marginalizados, ou seja, busca-se com essas políticas uma composição diversificada, onde não haja uma predominância de um grupo em relação ao outro. Exemplos dessa política de ação afirmativa são as cotas para ingressos nas universidades e cargos públicos e também o Estatuto da Igualdade Racial. Uma outra importante contribuição dos movimentos negros é o fortalecimento das identidades negras. A valorização da nossa estética, da nossa corporeidade, da nossa beleza e das nossas subjetividades. Ter o direito de desenvolver uma identidade positiva, uma autoafirmação dos seus traços étnicos, de si, da sua comunidade e reivindicar que essa diversidade esteja presente em nossa sociedade, nos diversos espaços que a gente circula e que compõem essa sociedade. Ser, estar e se expressar no mundo a partir das suas potencialidades, ancestralidades e características, seja em qualquer âmbito. Uma outra contribuição dos movimentos negros, e essa, infelizmente, ainda está longe de terminar, porque é a denúncia e a mobilização. Por o nosso racismo ter esse caráter estrutural, essa denúncia e mobilização ela é cotidiana, né? E essa mobilização social está na nossa luta cotidiana. Um exemplo disso é a denúncia contra o genocídio dos jovens negros. Os jovens negros no Brasil são as principais vítimas de homicídio no país. E a expectativa de vida deles é muito inferior a outros tipos de juventudes. Um outro exemplo de denúncia e mobilização é o movimento de mulheres negras,
que denunciam como o racismo e o sexismo atuam juntos e fazem com que as mulheres negras tenham seu trabalho menos valorizado, que tenham os piores salários e também recebam os piores tratamentos em serviços de saúde. Um outro exemplo, para finalizar, é o racismo que a nossa sociedade expressa em relação às religiões de matrizes africanas, como o candomblé, por exemplo. E para a gente refletir, desconstruir e agir, temos uma primeira tarefa, que é a de que toda a sociedade deve refletir e agir contra o racismo, e não só a população negra. Uma campanha recente perguntava: onde você guarda o racismo? Nessa pergunta está uma provocação de que todos nós, em alguma medida, já lidamos com o racismo, seja sofrendo ou praticando o racismo. A professora Lia Weiner traz um conceito muito interessante para a gente pensar e refletir, que é o que ela chama de práticas de letramento racial. E o que seriam essas práticas? Ela elenca algumas delas, como, por exemplo, o reconhecimento da branquitude. O indivíduo branco reconhecer que essa condição lhe dá sim alguns privilégios na nossa sociedade. Um segundo momento aí desse letramento racial é entender que o racismo ele atua no cotidiano, não é algo que ficou lá no passado, né? Ele está todos os dias em nossas vidas. Uma terceira prática desse letramento racial é entender que todas as identidades elas são aprendidas. E a gente aprende isso ao longo da vida. Então, se a gente aprende a classificar essas identidades e a atribuir características a elas negativas, a gente também deve ser capaz de desconstruir esse aprendizado. Por último, temos que ser capazes de falar de raça abertamente, sem vergonha, sem tabus. E para isso também é necessário que a gente aprenda a interpretar os códigos e práticas racializadas do nosso cotidiano, que às vezes a gente fala e camufla e diz que não foi bem aquilo que quis dizer, que foi um mal-entendido, que foi apenas uma brincadeira. É preciso que a gente possa falar desse tema sem tabus, de uma forma aberta e franca, para que a gente possa começar a superar em nosso cotidiano. É isso, pessoal. Espero que eu tenha trazido uma pequena contribuição para que a gente possa falar desse tema que é tão complexo, tão amplo, e que sim, tivemos grandes avanços, né? Frutos da luta e do combate desses movimentos, mas ainda temos um longo caminho para atingir uma sociedade brasileira que realmente enxergue o povo negro, enxergue a nossa contribuição, nos dê o nosso lugar que é direito. Então eu convido a todos a refletir e a agir principalmente. Muito obrigada!